Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados mais recentes do mercado e entender de verdade uma novidade que promete mexer bastante com o nosso bolso, o tal do Tesouro Reserva. A ideia aqui é pegar esses números complexos, aqueles anúncios econômicos pesados, e transformar tudo num papo direto e claro, seguindo exatamente o que as fontes originais trouxeram. Então, bora lá! O nosso roteiro hoje é super direto. A gente começa pelo fechamento do mercado, entende a cadeia da inflação, mergulha de cabeça nas mecânicas do novo Tesouro Reserva, fazendo aquele comparativo com o Tesouro Selic e, para fechar, passa pelas atualizações de programação da fonte. Bom, vamos abrir os trabalhos com a nossa primeira sessão, focando no fechamento do mercado, em todo esse contexto global e nacional. O Ibovespa deu aquele respiro positivo, né? Fechou ali nos 184.108 pontos, e esse empurrãozinho de 0,49% não veio do nada. O mercado reagiu super bem aos números de pesos pesados, como a Vale e o Itaú, que acabaram puxando o nosso índice brasileiro para cima. E do outro lado da moeda, literalmente, o dólar deu uma trégua. Caiu 0,60% e parou na marca de R$ 4,89. Um alívio bom para a nossa moeda num dia em que o cenário lá fora ditou fortemente o ritmo dessa gangorra cambial. Mas o que puxou tudo isso? Basicamente, a batuta ficou por conta do relatório de empregos dos Estados Unidos, o famoso payroll. Ele veio bem resiliente, e isso acabou aliviando aquelas tensões globais, sabe? Trouxe mais apetite por risco e enfraqueceu o dólar nos mercados emergentes. Aqui dentro, como a gente falou, Vale e Itaú deram aquele gás doméstico. Mas um detalhe curioso é que a Petrobras acabou ficando de fora dessa festa. Ela não contribuiu para essa alta recente, deixando o palco todinho para as outras gigantes. Indo agora para a nossa próxima sessão, vamos decodificar o relatório Focus e entender a fundo essa tal cadeia da inflação. Olha só que dado chamativo. O mercado financeiro subiu a projeção da inflação para o ano de 2026 pela 9ª vez seguida. Isso mesmo, 9 vezes consecutivas. O índice esperado agora bateu nos 3,91%, se afastando cada vez mais do teto da meta. E a fonte ilustra isso de um jeito brilhante, mostrando uma verdadeira reação em cadeia. Funciona assim. Tudo começa lá fora, com aquelas tensões geopolíticas que jogam um barril de petróleo para mais de $100. Com isso, o preço do diesel aqui dentro dispara. E como a nossa malha é quase toda rodoviária, o custo do frete vai lá para cima na mesma hora. Qual é o resultado prático disso tudo? Aumento direto no preço daquilo que a gente compra no dia a dia, principalmente alimentos e fertilizantes. É a famosa inflação de custos, um bicho bem mais complexo de domar do que simplesmente ficar mexendo na taxa de juros. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, o novo Tesouro Reserva, a mais nova ferramenta de liquidez do governo e como o Estado está respondendo à demanda por reservas de dinheiro mais ágeis. Mas antes de falar da novidade, a gente precisa entender o que são os famosos cofrinhos bancários. Eles têm vários nomes por aí: caixinhas, porquinhos, colchão de liquidez. No fundo, são aqueles CDBs de liquidez diária oferecidos pelos bancos privados que pagam 100% do DI, ou seja, andam coladinhos com a taxa Selic. Eles são um porto seguro para aquele dinheiro de emergência, de curtíssimo prazo, e rola uma verdadeira guerra entre os bancos para atrair esses recursos. E é exatamente nessa briga que o governo entra de sola agora com o Tesouro Reserva. A gente está falando do nível máximo de segurança, que é o risco soberano do país, só que com regras desenhadas para serem super populares. Para ter uma ideia, a porta de entrada é de apenas R$1. Além disso, oferece liquidez de verdade, contínua em qualquer dia ou horário. Tem um teto bem generoso de aportes de até R$500 mil por mês, a duração do título é de 10 anos e a tributação é aquela regressiva padrão da renda fixa que a gente já conhece bem. Então, chegou a hora do confronto final. Vamos colocar lado a lado essas duas ferramentas, o Tesouro Reserva e o Tesouro Selic, para ver exatamente onde elas divergem. O grande ponto de virada aqui, sem dúvida nenhuma, é a acessibilidade. O Tesouro Reserva permite um engajamento totalmente fracionado, a partir de um único real. Já o Tesouro Selic tem uma barreira de entrada bem mais alta, que hoje gira em torno de R$ 189. E pior ainda, exige que as aplicações e os resgates sejam sempre em múltiplos exatos desse valor. É uma diferença matemática brutal. E é por isso que essa novidade importa tanto para quem quer automatizar aquelas pequenas economias do mês. Agora, a verdadeira cereja do bolo do Tesouro Reserva é a disponibilidade, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto o Tesouro Selic fica amarrado naquelas restrições de horário comercial, forçando resgates fora de hora ou de fim de semana caírem só no próximo dia útil, o Reserva garante que o dinheiro esteja na mão na mesma hora, até no meio de um feriadão. É o modelo perfeito para resolver aquele imprevisto financeiro que adora aparecer um sábado à noite.
No fim das contas, isso escancara uma mudança estrutural gigantesca. O próprio governo resolveu descer para o play e oferecer uma opção super acessível e extremamente competitiva, indo direto de encontro ao investidor do dia a dia. Acabou aquela história de ter que obrigatoriamente emprestar o dinheiro para o banco para fazer o meio de campo da liquidez. A relação passa a ser direta com o Tesouro Nacional, com uma tecnologia que até ontem era privilégio absoluto da iniciativa privada. Para fechar nossa análise, vamos passar rapidinho pelos anúncios de programação divulgados pela fonte original. Foi anunciada uma estreia marcada para o dia 17 de maio. Trata-se de um projeto documental focado em explorar eventos históricos bastante específicos que ocorreram lá no ano de 1971. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final muito provocativa. Com o governo lançando ferramentas soberanas tão poderosas como o Tesouro Reserva, quebrando as barreiras da liquidez e cobrando só R$1 de mínimo, como é que os bancos privados tradicionais vão ter que se adaptar para conseguir manter a atenção e o dinheiro dos pequenos investidores daqui para frente? Será que a dinâmica do mercado mudou de vez? Fica aí a provocação para a gente acompanhar os próximos movimentos.